Senhoras e senhores, meu nome é Maicon Carvalho, eu sou advogado trabalhista e eu venho aqui esclarecer algumas situações acerca dessa demissão em massa dos motoristas aqui na região metropolitana. O que acontece, de verdade, não é que as empresas estão com dificuldade econômica para pagar os salários das pessoas. Porque se assim o fosse, elas poderiam suspender os contratos, elas poderiam fazer compensação na jornada do trabalho, elas poderiam dar férias ao pessoal. Se elas não estão fazendo nada disso, se o que elas estão fazendo deliberadamente é a demissão das pessoas, só nos socorre uma alternativa realmente que parece ter cara de verdade. É a de que, ao longo dos últimos anos, elas vêm querendo demitir todos os cobradores e fazer com que os motoristas acumulem a função de cobrador, só que sem ganhar nenhuma gratificação mais por isso. O artigo 468 da CLT diz que toda e qualquer pessoa, quando é contratada, ela já tem as atribuições dela desde o início. Se ela acumula a função dela com alguma outra, ela tem que ser remunerada por essa mudança no contrato. Só que se a pessoa já é contratada desde o início fazendo as duas funções, ela não vai receber a gratificação pelo acúmulo de função. Essa é a verdadeira realidade. Essa é realmente a intenção da empresa. Se a empresa quisesse fazer o que é correto ser feito, ela poderia escolher qualquer outra alternativa, como eu acabei de citar, a suspensão do contrato. Mas ela não está querendo fazer isso. O que ela quer é implantar esse sistema que é maléfico aos trabalhadores. O pessoal vai trabalhar mais, ganhando menos. Então, se essa é realmente a realidade delas, elas têm a obrigação de fazer o pagamento de toda a rescisão. Aviso prévio, 13º, férias, tá? Liberação de seguro-desemprego. Todos os direitos têm que ser liberados. Tem se discutido muito aí acerca da pandemia, crise, etc. Tudo balela pelo seguinte: o que rege o direito de vocês nessa situação agora não é só a CLT e as medidas provisórias do governo. Tem que lembrar que a Constituição, embora seja rasgada a todo momento por diversos tribunais do país, ela ainda existe. E é lá no artigo 7º que a gente encontra quase todos os direitos. Eu posso citar aqui alguns para vocês que estão no artigo 7º. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Arbitrário é arbítrio, é vontade. Se a empresa está demitindo de modo arbitrário, então ela tem que pagar toda a rescisão que é correta. Isso é direito constitucional. O inciso seguinte, que é o segundo, fala de seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Ninguém está pedindo para sair. As pessoas estão sendo demitidas porque as empresas estão querendo. Logo em seguida, o inciso 3 fala de fundo de garantia por tempo de serviço. E aí vai ter a lei do fundo de garantia. O inciso 4, ele fala sobre salário mínimo fixado em lei nacionalmente, capaz de atender a sua necessidade vital básica. Tem se discutido aí a possibilidade de fazer o pagamento por horas trabalhadas. Se a pessoa não é um professor, por exemplo, a ganhar por horas trabalhadas, então ela vai ter uma redução no salário dela. Se há redução, embora resguardado a proporcionalidade, o salário dela está sendo reduzido. Então, constitucionalmente falando, isso é impossível acontecer. Isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. O inciso 5º do mesmo artigo constitucional fala de piso salarial proporcional. A complexidade do seu serviço. É o que eu falei, aquela questão, motorista e cobrador ganhando um único salário, cadê a gratificação? Cadê o trabalho, o direito a mais, a remuneração superior? Fala da irredutibilidade salarial, o inciso 6. Veja, está logo no início da Constituição. Irredutibilidade salarial. Então pode vir a medida provisória que quiser, querendo reduzir o salário do pessoal. Isso não pode acontecer, salvo por decisão de todo mundo. Os sindicatos se reúnem, fazem um acordo coletivo. Aí sim é possível. Tem aquela decisão agora recente do Supremo, mas a decisão ela é inconstitucional. Infelizmente, os tribunais eles vêm decidindo cada vez mais de forma política. Mas a decisão ela é claramente inconstitucional. Qualquer pessoa que lê a Constituição vai ver que a decisão é inconstitucional. Inciso 10 fala de salário família. Inciso 15 fala do repouso semanal remunerado, normalmente que é no dia de domingo. Fala que a hora extra tem que ser remunerada com pelo menos 50% a mais. Fala do aviso prévio, o inciso 21. Observa aqui que não é CLT, é Constituição mais outra vez.
Fala que quem trabalha em ambientes penosos, insalubres, etc., vai ter que receber o respectivo adicional. E também fala que a maioria desses direitos aqui também são direitos dos domésticos. Observe que a maioria dos direitos do motorista, do trabalhador que está sendo demitido agora, com a desculpa da pandemia, são constitucionais. E se são, têm que serem respeitados. Então, se alguém estiver se sentindo ofendido, não assine nenhum papel. O artigo 477, parágrafo 10 da CLT, diz que a baixa na carteira de trabalho é o suficiente para a pessoa receber seguro-desemprego e FGTS. Como se não bastasse isso, o artigo 467 da CLT diz que a empresa tem a obrigação de pagar as verbas rescisórias. Aviso prévio, décimo-terceiro, férias, saldo de salário, tudo que é de rescisão tem que pagar no prazo de até 10 dias. O trabalhador não precisa assinar papel nenhum. A empresa não tem a conta do trabalhador? Deposita na conta do trabalhador. Se não respeitar o prazo de 10 dias, é a multa, é a lei. É simples assim. Não sei por que o brasileiro tem tanta dificuldade em respeitar a lei. Mas a lei é simples, é só ler e respeitar.